Entrei? Tô. Entrou. Oi, gente. Tudo bem? Meu Instagram deu uma parada, eu fiquei com medo agora. Está todo mundo aí agora me vendo. Oi, Babi. Bem-vinda, Laura. É muito legal que a gente já vai vendo uns nomes e uns rostos conhecidos e a gente acha que a gente já super conhece, né? É... Oi, minha mãe tá aqui. Oi, Rita. Ô, Babi, muito obrigada. Fico feliz que você esteja legal. Tá travando? Oi, Neia. Ó, a Ingrid tá aqui. Eu vou chamar hoje, a gente vai conversar com a Camila Nishida, que é diretora de criação da Máximos Tecidos. Vocês devem conhecer sobre a Máximos. É uma loja que é incrível, assim, uma loja de tecidos que apesar de aqui em Belo Horizonte a gente tem muitas lojas físicas e ir a essas lojas e tudo, todas as minhas alunas conhecem, já ouviram falar, compraram na Máximos. Eles realmente fazem um trabalho incrível. E minhas alunas online também, meus alunos online, sempre falam, nossa, eu encontro esse tecido tal na Máximos. Então é uma loja que já virou referência no Brasil de tecidos e de conteúdo. Então eu vou chamar a Camila aqui, que ela vai contar um pouquinho, só um minutinho, achei ela. Um pouquinho sobre a Máximo, sobre tecidos. Ó, já tem aqui a Rita falando que é cliente, que legal. Ei, Oi, Camila! Lara! Oi, pessoal, tudo bem? Que gostoso estar aqui. Nossa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, que honra! Imagina, eu que agradeço por ter me convidado. Eu estava acompanhando aqui que você vinha fazendo com várias pessoas. Fiquei super feliz. E aqui já estão tanto de gente falando, sou cliente, já comprei, é Ah, realmente ótimo. é muito legal, né? Eu ouvi você falando que mesmo nas capitais que tem tantas lojas físicas e tudo mais, todo mundo já ouviu falar da Maximus. Isso é muito bom. Todo mundo, e assim, vários alunos chegam assim na aula presencial, eu comprei esse tecido na Máximos, e Ai, aí que eu falo assim, gostoso. sério? É muito legal. Ó, Aparecida falando, sou cliente Máximos, que ótimo. Sim, tem. Aham. Camila, você tá chiquérrima. Ai, Tô até... obrigada! Que linda que você tá. Acho que eu devia ter até arrumado mais pra essa live. Não, Lara, é que assim, eu uni o útil ao agradável. Hoje eu tinha que gravar um vídeo, daí eu falei, não, eu vou deixar pra gravar na quinta, porque eu quero estar bem bonita pra live com a Lara, daí eu já faço tudo junto. Ótimo. E me conta um pouquinho da sua história. Tá, vamos lá então. De formação acadêmica, eu sou psicóloga, eu tenho 24 anos, mas eu falo que a minha história com a moda, ela começou bem antes da Maximus, né? Porque eu sou filha de costureira, então a minha mãe a Ah, vida é? inteira, sim, minha mãe é uma super costureira, dona Kátia, a vida inteira ela sempre costurou para mim e para as minhas irmãs. E nós somos em três meninas, né? Três irmãs, então nunca faltou roupa para ela costurar. Então eu sempre fui envolvida assim com esse mundo. E quando eu cheguei na idade, escolhi fazer uma faculdade, escolhi fazer psicologia, porque eu sempre gostei dessa área de mexer com pessoas, né, comportamento e tudo mais. E um pouco antes de eu me formar na faculdade, eu conheci o Júnior, que hoje é meu marido, né? E a gente tinha mais ou menos um ano de namoro, eu comecei a trabalhar na Maximus. Por coincidência, também acabei casando com uma pessoa que também é filha de uma super estilista, que é a Dona Inês, a minha sogra. Então, eu comecei a trabalhar na Maximus Tecidos, já tem mais de 3 anos que eu tô aqui, e tô aqui até hoje. Essa é a minha história com a moda. Acabei nunca atuando diretamente com a psicologia, mas é a minha formação. Mas se a gente pensar bem, a gente até comentou, psicologia tem muito a ver com moda, né? E nós vamos falar um pouquinho Super, sobre isso. com certeza. Eu adoro falar Ca- sobre esse assunto.
Eu queria brindar um cafezinho aqui com a Camila. Eu tô de E chá, quem tiver aí. Ah, também dá. chazinho. Eu tô quase de chafé. Porque se eu tomar muito forte esse horário, já era. Eu pensei isso também. Daí eu fiz um chazinho de camomila, porque daí a gente já entra na noite assim, bem tranquila. E Camila, eu vi que você faz no YouTube muito conteúdo sobre tecidos. Eu Uhum. assisti a alguns e eu achei eles bem completos e interessantes, coisas que, tipo assim, eu não sabia sobre determinado tipo de tecido e eu costuro já há um tempo. Eu já trabalhei em confecção, já trabalhei em fábrica também. E o que eu já percebi é que algumas peças da criação, elas são ditadas pelo tecido. Não acontece o Uhum. processo inverso, assim, eu vou criar e vou procurar um tecido. Começa assim, eu Uhum. vou comprar esse tecido e em cima dele eu vou criar. Na Isso. sua opinião, qual que é a importância da escolha do tecido na hora de criar uma roupa? Lara, eu Seja assim, numa pequena confecção ou também para quem quer criar para si mesmo. Aham, entendi. Eu gosto de falar que a costura, na verdade, ela começa na escolha do tecido. Porque a escolha do tecido é o que vai determinar o resultado final da sua roupa, né? Então, às vezes você mentaliza aquela peça que você quer aquele determinado caimento, mas se você não escolher o tecido adequado, não vai ficar daquele jeito. E a chance depois de você se frustrar quando a roupa estiver lá quase pronta é alta. Então, eu gosto bastante de usar um exemplo do vestido, que é bom a gente mentalizar, assim, para entender, né? Então, imaginem Hum, comigo um vestido longo com uma saia godê. Pode ser uma saia franzida, uma saia assim mais leve e rodadinha. Se a gente fizer esse vestido de viscose, eu tenho um vestido super elegante, só que bastante casual. Né? Então, esse sim. vestido longo de viscose, você vai usar num domingo, almoço em família. Você pode usar para ir no mercado, você pode usar no ambiente de trabalho, dependendo de onde você trabalha, super casual. Agora, se você fizer esse mesmo modelo de vestido num crepe mais acetinado, num crepe mais brilhoso, é totalmente o contrário. Daí você tem um vestido de festa. Né? Você tem um vestido que você vai usar num casamento, numa formatura, numa ocasião super especial. Você não vai usar esse vestido para ir fazer compra no mercado. Então a gente falou de uma mesma peça, mas que o tecido no final deu um resultado totalmente diferente. Então, por isso que eu falo que a costura, na verdade, começa na escolha do tecido, né? E daí entra a importância da gente entender realmente quais são as bases, como que isso influencia no caimento final, porque a gente sabe que existem muitos tipos diferentes de tecido. Hoje o mercado nisso é Uhum. muito amplo, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo. Então, assim, é fundamental você saber escolher o tecido certo. E sim, com certeza começa pela escolha do tecido. Com uma mesma modelagem, a gente pode fazer uma peça completamente diferente, Isso mesmo. só por escolher dois tecidos diferentes, assim, né? Aham, isso mesmo. Um outro exemplo que eu gosto também de dar é do blazer, né? Inclusive, até tô usando um hoje. Quando a gente pensa Aham. naquele blazer super tradicional de alfaiataria, às vezes você quer confeccionar um desse, mas se você não escolher um tecido que vai te dar aquela estrutura adequada, que vai receber bem a entretela aqui na lapela, que vai dar aquele acabamento bem retinho, bem liso, não vai ficar o blazer estruturado. Ele vai ficar um blazer mais casual, um blazer de caimento mais leve. Então, essa escolha é muito fundamental. Entendi. É, porque eu via isso, assim, às vezes, antes de começar a escolha da coleção, os tecidos que eram escolhidos em cima deles que o estilista iam criar para Uhum, para fazer a coleção. Então, isso sempre me chamou a atenção, porque a gente é sempre muito voltado para criação quando você faz moda, né? aham, Você isso fala assim, mesmo. eu vou criar e a partir disso eu vou atrás dos meus tecidos. E, na verdade, no processo de produção, isso acontece meio que ao contrário, né? Aham. Inclusive, quando a gente fala de uma costureira que costura para vender as peças, né, que não é para uso próprio, ou até de uma confecção menor, enfim, o tecido, ele vai influenciar no valor do seu produto. Então, não adianta você Assim, imaginar uma peça X que você quer ter aquele lucro, né, na venda, mas aí no final de tudo você vai escolher um tecido e você não encontra o tecido adequado naquele valor que você imaginou. Então, uma coisa está muito ligada à outra. entendi. E
Nas lives anteriores que eu fiz essa semana, a gente tem falado muito sobre o processo de criação de uma roupa mesmo, como que eu conversei com uma estilista e tal. Mas eu vejo que existem vários processos de criação. Você e a Máximos, por exemplo, tem um processo intenso de criação de conteúdo. Isso passa por criatividade, por pesquisa, também por tendências, né? Uhum. Assim, qual que é o seu processo de criação de conteúdo? Como que você se inspira para passar um conteúdo relevante para essas pessoas que, a partir do seu conteúdo, vão criar uma roupa? Tipo, elas vão passar... São dois processos de criação, né? O seu, do conteúdo, e depois elas vão passar por esse processo em cima do seu conteúdo ali. Sim. Então, não sei se eu esclareci bem a minha pergunta. Acho que eu entendi. Vamos ver se a minha resposta vai estar de acordo. Falando de conteúdo, hoje aqui na Maximus a gente tem muitos canais de comunicação diferentes, né? Desde o do Instagram, a página do Facebook, o podcast, que é a Rádio da Costureira, o canal do YouTube e assim por diante. Então, mas falando do meu conteúdo mesmo, é o canal do YouTube, né? A minha vertente principal ali. Como que tudo começou? A gente tinha o site, né? O site já está há 4, quase 5 anos, ele existe. E por mais que os tecidos sempre tiveram descrição, sempre foi bem escrito as principais características, né? Tudo para a pessoa poder comprar ali online, porque a gente sabe dessa necessidade de tocar, de sentir, de ver a estrutura, o caimento. Então, assim, a gente sempre teve que pensar o site num formato que a gente pudesse suprir essa necessidade da costureira, da cliente. Mas mesmo tendo todas essas descrições, a gente ainda sentia falta de uma coisa mais palpável. As costureiras falavam, olha, a descrição tá ótima, mas no fim das contas eu não sei como que para que eu posso usar esse tecido. Então a gente falou, vamos gravar vídeos sobre isso. Então eu comecei a gravar vídeos para o nosso canal já faz 3 anos, praticamente desde quando eu comecei a trabalhar na empresa. Então assim, no vídeo eu sempre procuro a minha playlist lá no nosso canal se chama Dicionário de Tecidos. Então, eu sempre falo de um tecido diferente. Então, assim, eu sempre vou falar as principais características daquele tecido, sim, mas o principal do vídeo é dar exemplos e mostrar em fotos mesmo do que a costureira pode fazer com aquele tecido. Mostrar como que vai ficar no final das contas. Então, se eu gravo um vídeo sobre musseline, eu vou colocar fotos de vestidos de musseline, aquele vestido esvoaçante que literalmente voa com o vento. O último vídeo que nós gravamos foi o de tecidos de alfaiataria. Então, eu falei sobre vários tecidos diferentes e eu coloquei fotos de quais peças fazer com aquele tecido. E daí, assim, como que tudo isso funciona, né? Primeiro, eu identifico sobre qual tecido eu vou falar. Então, vou falar sobre tecidos de alfaiataria. Daí, assim, por mais que eu já saiba sobre esses tecidos, que eu já conheça as características e tudo mais, eu nunca começo a gravar um vídeo, né, sem antes estudar um pouco mais sobre. Porque sempre tem uma coisa que a gente não sabe. Então, eu vou procurar, tanto na internet quanto em livros que eu tenho, coisas mais técnicas também sobre os tecidos, desde o contexto histórico, onde surgiu, essas coisas que são até um pouco de curiosidade, mas que é legal. Eu, pelo menos, gosto de saber, eu vejo que as costureiras também gostam bastante. Eu vi o vídeo do veludo, eu achei maravilhoso. Ai, que legal. E até aqui o Marcelo tá falando que adorou o vídeo de tafetá também. Sim, aqui nos comentários. Se alguém tiver uma pergunta para Camila, eu vou anotando e aí a gente vai falando, gente. Desculpa te interromper. Imagina. Bom, então é isso. Então, assim, eu identifiquei o tecido, estudei mais um pouco sobre ele, daí eu escrevo um roteiro. Eu literalmente escrevo do início ao fim tudo que eu vou falar no vídeo. Não porque eu não sei sobre o assunto, mas porque é tanta informação que eu tenho que juntar tudo aquilo que eu estudei durante dias para encaixar ali em 15, 20 minutos de vídeo. E ainda de uma forma que fique fácil do outro entender, né? De quem está assistindo entender. Então, esse que é o processo de criação, né? Exato. Você poder fluir sobre um tema, você tá ali dando uma aula. Eu vi o veludo, eu tive uma pequena aula de história ali, dos vestidos da realeza. Eu falei, poxa,
Né? Você não pensa nisso, é verdade. Sim. Então você tem que compilar tudo aquilo em poucos minutos. Por isso que eu escrevo, que é para não deixar nenhuma informação importante para trás. Daí a gente vai gravar. Hoje, a gravação é eu na frente da câmera e o Júnior, meu marido, atrás. É ele que faz todas as imagens. Depois que o vídeo está gravado, vai para edição. Então a gente tem o Matheus, que é o editor do nosso time. Até um tempo atrás, assim, era eu que editava tudo. Agora a gente já tem o Matheus, que inclusive faz 1000 vezes melhor que eu fazia. E daí o Matheus vai para a edição e todas as fotos que ele coloca no vídeo sou eu que escolho. Então, mesmo depois de gravar, eu ainda vou lá, eu sempre utilizo o Pinterest, eu vou lá no Pinterest e procuro tudo que eu quero que ele coloque no vídeo, porque no final das contas eu vou saber mais adequadamente qual é a roupa daquele tecido que eu falei e tudo mais. Então, eu ainda dou as fotos para ele e daí ele finaliza o vídeo e esse vídeo vai para os canais da Maximus Tecidos. Mas assim, falei bastante, né? Mas resumidamente, esse é o processo da criação de um vídeo do canal. Eu achei esses vídeos muito legais. Eu acho que é isso mesmo, é suprir a necessidade da pessoa tem que ela precisa pegar no tecido, né? E dar exemplos concretos, porque é muito diferente eu ver o tecido assim inteiro, tipo 1 metro de tecido, e eu enxergar o tecido numa roupa. Sim, com né? certeza. Qual que é o caimento que vai dar, porque às vezes mesmo vendo o tecido, pegando no tecido, você ainda coloca na roupa, ainda não ficou do jeito que você imaginou, né? É isso mesmo. E é até engraçado, Lara, porque lá 3 anos atrás, no começo, né, que a gente começou a gravar, até eu brinco, o primeiro vídeo que eu gravei foi o de Zibeline. Na época, eu sabia pouquíssima coisa sobre qualquer tecido. Eu tinha começado a trabalhar naquele mês, não sei. E daí foi a minha sogra que me ajudou a escrever praticamente tudo, né? Ela que foi me falando, o Zibeline é isso, dá pra fazer isso, isso, isso. E a partir de então eu fui compilando ali no roteiro. Até hoje é assim, inclusive, eu sempre peço a ajuda dela para escrever. Geralmente eu escrevo e daí eu dou para ela ler, porque ela sempre tem uma coisa a mais para agregar. Minha sogra é estilista há mais de 35 anos e ela é estilista de vestido de festa, então ela tem muito conhecimento sempre para agregar. Sim. Então é mais uma vertente que eu sempre uso, né? E daí esse vídeo de Zibeline, que foi o primeiro, hoje eu olho para ele, eu penso assim, meu Deus, tirando a parte do conteúdo, tá tudo errado. Eu tô toda errada, a roupa tá toda errada, sabe? Quando você olha aquela primeira coisa que você fez, assim. E daí, assim, os vídeos que no começo tinham 5, 6 minutos, que era meramente uma descrição do tecido, hoje eles têm de 20 a 25 minutos em média. Então, assim, partiu para praticamente uma aula mesmo. E eu até gosto de falar que os vídeos a gente tem deixado eles até uma forma de entretenimento, sabe? Porque por ser um vídeo longo, eu quero que a pessoa assista e curta aquilo que ela tá fazendo, sabe? Então, tem trilha sonora, tem música, tem trecho de filme. O Matheus, inclusive, é ótimo nisso, porque ele faz uma edição muito surreal, assim. E é legal ir vendo essa evolução quando a gente fala de produção de conteúdo, né? Não, o meu primeiro vídeo no YouTube, assim, o que uns tem mais visualizações é ridículo, assim. Eu gravei à noite, porque o meu marido, que hoje também a gente trabalha junto, ele saía hoje a gente está 100% focado, mas ele saía do trabalho, então a gente só podia gravar à noite. Eu falo assim, sem carisma nenhum, assim, oi, tudo bem? Eu sou a Lara. Tipo assim, mas tem que fazer, né, Camila? Tem que seguir. Tem que fazer. E se não for assim, a gente nunca começa, né? E daí não vai evoluindo. Exatamente. Os primeiros vídeos a gente gravava dentro da loja, da loja física mesmo. Então a gente também ou gravava muito cedo antes da loja abrir, ou de noite quando a loja estava fechada, para não ter fluxo de cliente. Ainda tinha isso, né? Tinha isso. Hoje a gente tem um estúdio, mas esse estúdio também ele ficou pronto, assim, acho que no final do ano passado. Então também é super recente. É muito legal ir olhando como as coisas evoluem. E o que você falou do entretenimento, puxando assim uma coisa que eu pensei agora, eu também tenho feito mais vídeos de entretenimento, porque eu acho que a gente também tem que puxar isso para costura, né? Hoje não tem tanta coisa... Gente, eu não sei cozinhar nada, eu vivo assistindo programa de culinária. Não sei porquê, não tem... Mas assim, para mim é uma forma de diversão. E eu acho que quanto mais gente se interessar, mesmo gente que não costura,
e que não modela se interessar por que entretenimento, mais pessoas vão querer costurar no futuro, né? Isso mesmo. É essa coisa assim de desmistificar tabus que rodam em volta, né? Do mundo da costura, da moda sob medida. Eu acho que toda profissão tem os seus tabus e a costura também tem as suas. Então, nós que trabalhamos com isso, quanto mais a gente disseminar a nossa paixão por aquilo que a gente faz nesse universo, mais pessoas se sentem inspiradas e é gostoso ver isso. É. E já falando um pouco, puxando o gancho do que você já me falou, o tema tecidos, ele é muito amplo. Uhum. E quando as alunas chegam para mim, assim, experiência pessoal, eu errei na compra desse tecido, eu tentei fazer aquela roupa, mas eu pensei num tecido e na hora não deu certo. E você produz esse conteúdo para informar as pessoas, para tentar fazer com que elas façam as melhores escolhas. E você recebe esses feedbacks? Assim, você tem uma história legal para contar em relação a isso? Eu recebo bastante. Tanto aqui pessoal, que as pessoas vêm falar direto no meu Instagram, quanto nos próprios comentários, né? Porque assim, chega um momento que você não dá conta de responder todos, mas eu tô sempre lendo o que eles estão comentando lá. Então tem muito feedback legal. Inclusive, eu fiquei pensando sobre isso hoje à tarde e eu lembrei do caso de uma mulher que veio falar comigo no meu Instagram mesmo, no meu direct, e ela falou assim que ela sempre foi apaixonada por costura, porque a avó era costureira, a mãe era costureira, mas ela não sabia costurar, tinha uma outra profissão. Uhum. E fazia mais de um ano que ela estava num estado de depressão, assim, até profundo, grave, e ela estava afastada do trabalho e assistindo os meus vídeos através da Maximus, por já ter esse link com a costura, que ela sempre se identificou, ela se sentiu estimulada a aprender a costurar, né, a buscar coisas novas. E daí, só com os conteúdos gratuitos, né, de várias youtubers que a gente tem hoje sobre costura, nesses canais de comunicação, ela aprendeu o básico da costura e foi através dos meus vídeos, porque ela falou que sempre me achou muito carismática na frente da câmera e ela gostava de assistir eu falando. Então, eu nunca vou esquecer dessa mulher, sabe? Porque é uma história muito bonita, assim. E isso é legal porque estimula a gente a fazer cada vez mais, né, Lara? Claro, e assim, uma pessoa fez uma roupa, ela te manda, assim? Já Tá, eu aconteceu. fiz essa roupa porque você me incentivou a comprar determinado tecido e tal. Já aconteceu sim. Inclusive, acontece bastante também aqui na loja física. Porque a gente mora em Toledo, né? Que é uma cidade aqui do Paraná. E a gente tem uma loja física de tecidos aqui também. Então, os meus vídeos vivem rodando aí por todo, né? As costureiras, as clientes daqui da cidade também assistem. E assim, muitas vezes, algumas clientes que não são costureiras, né? Que mandam uma costureira fazer uma roupa, elas mandam porque assistiram um vídeo meu. Daí assim, eu vou ser madrinha de um casamento, não quero alugar uma roupa, quero mandar fazer. Daí viu um vídeo meu falando sobre um tecido, daí ela vem me procurar na loja. Muitas vezes eu não fico tanto na loja física em si, né? Acabo ficando mais no escritório, no estúdio. Mas aí elas mandam me chamar e daí elas me falam que viram o vídeo, quer fazer a roupa e tudo mais. E também aqui no Instagram também sempre acontece. Não, legal demais. E no seu estilo pessoal, você é muito estilosa em todos os vídeos. Qual tecido que você mais gosta de usar? Então, tecidos que eu mais gosto de usar. Eu amo linho, amo de paixão. Acho um tecido super elegante e confortável. Eu brinco até assim que a peça pode ser a peça que for, mas se ela for de linho, ela sempre tem um quê a mais de elegância, né? Também amo. E eu amo tecidos de alfaiataria. Assim, um crepe alfaiataria, uma sarja. Eu gosto muito de usar alfaiataria. Então, esses tecidos mais estruturados, como o crepe e a sarja, eu adoro. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que eu já perdi. Uma pessoa perguntando sobre tecidos para tingimento natural. Se você tem algum que você indica, acho que é isso. Para tingimento natural, olha, é assim, os tecidos que têm fibra natural na composição, eles recebem melhor o tingimento, né? Então, uma tricoline de algodão, o próprio linho ou uma sarja de algodão vai receber melhor, sim. Só que sobre tingimento natural, que tingir o tecido com cascas de fruta, né? Enfim,
materiais Sim. orgânicos, eu nunca estudei muito sobre esse assunto, nunca me aprofundei. Então, não vou falar muito para não falar nada errado. Mas todo tecido que é de fibra natural, ele recebe melhor o tingimento. Ó, a Mayra Macedo tá com a gente. Oi, Mayra! Quando eu trabalhei numa pequena confecção, quando eu fiz o estágio, os tecidos, as roupas que a gente ia tingir, fazer um tie-dye, alguma coisa assim, inclusive elas tinham, gente, que ser costuradas com linha de algodão e não de poliéster. Porque se você costurasse com a linha de poliéster, ficava a calça toda tingida, mas a linha não tingia. Sim. Então, para tingir aqueles pedaços, a gente usava linha de algodão. Então, os tecidos naturais são melhores. Mas Sim. realmente é um assunto para se pesquisar mais, porque eu também não tenho muita intimidade com o tingimento. Essa envolve muita coisa técnica, né? E assim, a gente recebe várias clientes pedindo dessa questão de tingimento, principalmente pessoas que trabalham com confecção de figurino. Porque figurino normalmente tem que ser uma cor muito específica, uma coisa, assim, realmente muito específica, né? Então acaba precisando tingir. O que nós indicamos? A gente indica que a pessoa peça uma amostra, inclusive a gente sempre envia amostras gratuitas, né? De um pedacinho de tecido e faça um teste. Se eu quero um tecido da Máximo, se eu quero testar, eu posso pedir a amostra. Tem como pedir a amostra. A gente envia até 3 amostrinhas, é um pedacinho pequeno de uns 10 centímetros mais ou menos, que é o suficiente para a pessoa sentir a textura, ver a cor pessoalmente, mas esse envio acontece e é gratuito. É só entrar lá no site e fazer a solicitação. Então, quando a pessoa quer testar o tingimento, a gente sempre orienta a pedir a amostra e testar antes de comprar, para não ter nenhum problema, porque a gente também não quer que o cliente tenha um problema futuro, né? Isso é legal também, Camila. Nesse período de quarentena, muita gente está me perguntando: eu não vou fazer tal roupa porque eu não tenho tecido. A Máximos continua trabalhando normalmente entregando os tecidos, certo? Sim, normalmente. Estamos entregando normal. A transportadora e o correio não parou, né? Quando o comércio todo parou e tudo mais. Até então, continua tudo normal. Então, a gente continua fazendo as vendas e as entregas. Então, quem aí tiver sem tecido não tem desculpa para não costurar. Isso mesmo. Olha só, me conta, a gente está chegando no inverno. Qual que é o tecido mais querido das estações? Vamos falar agora do inverno que a gente vai entrar e que muitas pessoas querem fazer roupas para essa estação. Qual que é o tecido mais querido, na sua opinião? Ou então que você tem estatística da loja que venda mais, coisas assim. O que a gente vê muito aqui é a lã batida para o inverno. É a lã batida disparada em comparação a outros tecidos. E eu vou falar mais ou menos por quê. A lã batida é um tecido elegantérrimo, né? Eu, pelo menos, acho. Sim. E no inverno, a gente quer tecido quentinho. Então, a gente quer aquele casaco ou sobretudo. E a lã natural, a lã de fibra natural mesmo, não é um tecido fácil de encontrar e é um tecido de valor bem mais agregado. Então, não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade, às vezes, de investir num casaco de lã pura ou num tecido de lã pura e opta pela lã batida, que é uma opção mais em conta e que é tão elegante quanto. E outra coisa também é que a lã batida é um tecido muito resistente, então ela dura vários invernos. Se você tiver todos os cuidados de lavagem, de guardar a peça pronta e tudo mais, dura bastante tempo. Então, a questão de custo-benefício e de durabilidade do tecido. A lã batida, inclusive, é um tecido, Lara, que a gente vende o ano inteiro, sabe? Mesmo quando é verão. Claro que no inverno as vendas aumentam, mas é um tecido que, quando tem, ele sempre está vendendo. Inclusive, a Marília tá falando que adora os tecidos da Máximo, que são de ótima qualidade. E eu acho legal frisar que quando a gente tem um tecido de boa qualidade, a gente ainda faz a própria roupa ou manda fazer a roupa, são peças atemporais que a gente pode usar durante muito tempo. E era isso que a gente falou na live com a Elisa, do Slow Fashion. Isso contribui muito com o mundo, porque você tá usando uma mesma peça durante muito tempo, ao invés de comprar várias e não ser tão sustentável, né? Então, um tecido de boa qualidade também
acrescenta nisso, né, Camila? Com certeza. Eu levanto muito a bandeira de mas aí eu Maximus Tecidos, né? Nós aqui. Que Sim, façam sim. roupas que façam sentido. Porque hoje o Uhum. consumo ele ficou assim muito desenfreado, né? É muito fácil, final de semana você tem um compromisso, vai lá e compra uma blusinha. E não que isso esteja Sim. errado, porque vai de acordo com os princípios de cada pessoa. Mas eu acho que quanto mais a gente puder fazer a nossa parte, melhor. E para nós que estamos inseridas nesse mundo e que, de certa forma, influenciamos muito outras pessoas, essa bandeira do fazer as próprias roupas, para mim, faz muito sentido. Eu não sei costurar, eu não sou costureira, não sei ainda vou aprender. Mas eu tenho as minhas costureiras, inclusive tem a Sirlene, que é uma costureira que eu gosto muito aqui da cidade, e eu sempre mando fazer roupa. Desde roupas para ocasiões mais especiais, quanto roupas do dia a dia. Roupas para o trabalho, roupa para usar de final de semana. E eu sempre faço isso, Lara. Eu penso assim, tá, essa roupa que eu quero fazer para usar naquele almoço especial, mas eu não vou fazer ela com um decote muito grande, porque daí eu não vou me sentir à vontade para usar em outros lugares, por exemplo, para trabalhar. Sim, Então, eu tento sim. pensar numa roupa que seja versátil, para eu não usar 2 vezes por ano, né? E sim ter essa liberdade de usar em várias ocasiões diferentes. Você foca no evento, mas você já pensa que isso vai ser usado em várias outras situações. Isso mesmo. Inclusive, e isso envolve a escolha de várias coisas. Não só a escolha do tecido, mas também a escolha da cor. Se a estampa, a escolha da estampa. Porque eu sei que se eu fizer uma roupa de uma estampa que é muito modinha, eu não vou usar depois, sabe? Talvez eu não vou usar no que vem. Então, um exemplo que nem esse ano, no caso, ano passado, né, 2019, foi muito forte o tie-dye. E hoje, ninguém mais está usando o tie-dye. Então, assim, se eu Uhum. tivesse feito milhões de peças de tie-dye, ia estar tudo parado no meu guarda-roupa, eu não ia me sentir à vontade usando. Então, assim, eu que identifico que eu tenho um estilo um pouco, assim, mais clássico. Hoje eu tô de rosa, mas normalmente eu sou do branco e do preto, sabe? Então, assim, eu já não faço uma peça de uma estampa que eu sei que eu não vou usar, ou de uma cor que eu sei que não combina com praticamente nada que eu tenho no guarda-roupa. Eu já procuro fazer umas escolhas, assim, bem conscientes. É até de modelagem mesmo. Por exemplo, eu acho lindo, eu vejo um vestido, eu falo, nossa, que vestido ajustado no corpo, lindo, vou fazer. Só que eu gosto só de coisa larga. Eu gosto só de coisa confortável. Então eu uso aquilo uma vez, eu já não vou usar mais. Sim, Então eu também sempre penso na modelagem junto com o tecido e tudo, para poder ficar à vontade. sim, com certeza. E o que a gente fala, que eu até falei com a Elisa, gente, é que é muito difícil não consumir o fast fashion. A gente consome. É Claro. só pensar mais e tentar dar preferência para essas peças, ou sob medida, ou de produtores locais, ou de costureiras, né, Camila? Isso, deu uma travadinha aqui. Mas sim, exatamente, essa questão de pensar mais. É impossível não consumir o slow fashion, né? Até quando a gente pensa em umas peças mais básicas, tipo uma calça jeans, Camiseta de malha. isso, camisetinha, blusinha, a gente acaba indo sim para as redes de fast fashion. Só que quanto mais escolhas, mais pensadas você fizer, você vai estar cada vez contribuindo mais. E eu também gosto de pensar, Lara, que isso é um exercício. Sabe? Desde quando eu comecei a ter uma mentalidade mais para esse lado, hoje eu já evolui muito, sabe? Então também é Uhum, uma questão de você uhum. ir evoluindo com o tempo. E eu tive uma pergunta aqui que eu acho que eu perdi. Deixa eu ver se eu acho de volta. Um segundinho. Alguém falando que mora em Goiás, porque onde você mora é muito frio, então a lã batida realmente vende muito. Mas para um inverno mais ameno, Camila, o que sai aí na Máximos? O que é tendência? O que é hit, assim? Para o inverno mais ameno, o veludo, com certeza. Na verdade, o veludo para qualquer inverno ele combina, mas para realmente, para quem não é aqui do sul, né, que eu tô acostumada mais com friozinho mesmo, para quem é de regiões que são mais quentes, o veludo é uma ótima opção e também uma lã mais leve. Hoje a gente tem outras opções de lã que não são a lã batida, né? Então, ou tecidos como um suede ou um veludo cotelê,
que também traz todo um charme de textura pro look, no final das contas. Sim. Tecidos de inverno, mas que não são tão encorpados. Realmente, num lugar como Goiás, eu imagino que um casaco de lã batida, nem sei se você usa uma vez no inverno, né? Talvez não valha a pena. Mas tem outros tecidos que são ótimas opções. E eu tinha pensado em algumas perguntas falando do seu estilo pessoal, do que você mais gosta de usar, mas você já me direcionou aí para o linho, para a alfaiataria, que você é mais clássica. E quando você cria tecidos, eu vi você já com algumas peças de roupa que você mandou fazer para você, com os tecidos da Máximos. Estou certa? Sim, isso mesmo. Sempre faço. Então, assim, para uma festa, para um evento, como que você cria essa roupa junto com a costureira? Como que você se inspira, assim? Eu tenho um casamento chiquérrimo para ir, ou você madrinha, alguma coisa. Como que você fala assim, esse é o meu vestido? Entendi. Bom, nesse sentido, falando especificamente de roupas de festa, eu preciso dizer que eu sou muito sortuda. Porque eu tenho uma sogra que é estilista. É. Então, a minha sogra, para quem talvez não conhece um pouco a história dela, ela tem 3 ateliês aqui na nossa região. São ateliês muito tradicionais na cidade, que já existem há mais de 30 anos. Então, eu tenho até eu tenho algumas amigas que brincam. Você tem um closet infinito de vestidos de festa para escolher. Mas sim, maravilhoso! Já teve ocasiões que eu usei um vestido pronto do ateliê, já teve ocasiões que ela fez um vestido da maneira que eu queria. E como que eu busco essa inspiração? A minha principal ferramenta, gente, é o Pinterest. É o meu principal aliado, assim, de buscar inspiração. Mas também vai muito do que eu quero transmitir naquele momento. Sabe? Então, assim, por exemplo, eu já fui, quando meu cunhado e minha cunhada casaram, nós somos padrinhos de casamento. Então, a minha cunhada, ela tem um estilo mais romântico, inclusive ela transmitiu isso para as madrinhas, escolhendo a paleta de tons candies. Então, eu usei um vestido azul, bebê, e eu escolhi um vestido de renda, que traz essa informação mais romântica, com alguns bordadinhos em pedraria, mas assim, bem naquele estilo romântico mesmo. Mas eu já fui em casamentos, por exemplo, às vezes um casamento de uma amiga, que já tinha um estilo um pouco mais diferente, que eu não era madrinha, então não precisava ter certas preocupações. Por exemplo, às vezes não é muito adequado uma madrinha usar um decote muito profundo. Enfim, não tô falando que é certo ou errado, né, gente? Mas cada um tem os seus seu gostos estilo nesse momento, seu estilo. Então, assim, se eu sou só convidada, às vezes para aquela ocasião, eu tô afim de uma roupa mais decotada, que vá um pouco até mais pro lado sensual. Daí eu peço para fazer um vestido mais nesse sentido, e daí mais liso, sem tanta informação de renda. Então, eu sempre procuro alinhar com o estilo daquele evento que eu estou indo, sabe? Tanto no casamento eu penso nos noivos, se eu tenho essa intimidade, se são bem conhecidos meus, ou se é um outro evento que não seja um casamento, uma formatura, eu vou mais naquele estilo que eu tô com vontade de usar. Mas assim, por exemplo, você pega uma foto no Pinterest que você gosta. Para quem não sabe, gente, o Pinterest é um site muito legal, é uma rede social de imagens. Então, se você coloca lá vestido de festa longo verde, você pode disseminar a sua busca. E aí você aparece milhões de fotos daquilo. Então, a gente fala muito no Pinterest porque é uma ferramenta de pesquisa também, né? Isso. E aí, Camila, você procura e você fala assim, você já direciona? Eu quero um decote coração, eu quero que a renda venha até aqui, eu quero uma saia mais rodada, menos rodada. Você já tem isso na sua cabeça? Assim? Sim, já direciono. Por exemplo, eu tô aqui lembrando de um vestido que eu usei num casamento que era de uma renda salmão. E ele era... não é hot pants, porque hot pants é aquele estilo mais shortinho, né? Aquele era uma saia, só que era uma saia mais curta, e daí com a renda por cima. Então tinha ali uma certa transparência. Então a saia curtinha, vocês conseguiram entender? Tipo um forro mais curto e a renda por cima, isso. Que aí depois do forro ficava transparente. Isso mesmo. E com aquele corpinho de corpete. Até tem uma foto no meu Instagram desse vestido. Então, para pesquisar sobre esse vestido, eu fui bem específica. Eu lembro até hoje, eu digitei assim no Pinterest. Vestido, corpete, com forro e saia transparente.
Porque, gente, é muito legal, inclusive, essa ferramenta, porque ela te dá exatamente aquilo que você pesquisa. E daí, uma vez que você clicou numa foto que você quer, você vai para baixo e vai ter milhões de fotos semelhantes. E daí você se perde ali nas buscas. Então, sim, eu sempre dou essa direcionada. E uma coisa que eu faço bastante também é quando eu tô aqui no Instagram, enfim, blogueiras que eu sigo, pessoas que trabalham com moda, eu vejo um look, um vestido que eu gosto, eu salvo. E daí eu sei, e salvando, isso já meio que fica na minha cabeça. Se eu tiver uma ocasião que eu acho que aquela roupa tá adequada, automaticamente eu já lembro, sabe? Nossa, uma vez eu vi uma foto da fulana de tal, deixa eu procurar. Vou lá procurar, e às vezes, tá muito decotado, não quero, mudo o decote. Ou tipo, não, a manga tá longa, eu quero curta, muda a manga. Eu faço bastante isso também. Inclusive, eu faço isso até no dia a dia, não só para ocasiões de festa. Recentemente eu comprei uma bota branca, porque eu queria uma bota branca. Fazia muito tempo, mas eu não tinha coragem de usar. Aí, para esse inverno, eu comprei a tal da bota branca. Só que eu provei com umas roupas assim que eu acabei não sei lá, não bateu. O que eu fiz? Não deu liga. Não deu liga. Eu fui lá no Pinterest e digitei como usar bota branca. Gente, apareceu tanta coisa que, tipo, no mesmo momento eu já achei aqui no meu guarda-roupa várias opções de peças, assim, que nem tinha passado pela minha cabeça que ia ficar legal com a tal da bota branca, sabe? Então eu uso tanto em ocasiões mais especiais quanto no dia a dia também. Eu achei legal falar isso porque a gente vem falando de processo de criação, gente, e muita gente acha que eu vou pegar, imaginar, e o negócio vai sair do nada, né? Do ócio criativo. E não, você pode criar, muita aluna minha chega e fala, professora, comprei esse tecido, o que eu faço? Eu falo, é mais uma pesquisa sua e você pode pesquisar na internet, pode pesquisar, ver na rua que você gostou e dar uma memorizada naquilo, ver na televisão. Então, o processo de criação não precisa ser uma coisa super profunda, eu tenho que ser um estilista e tudo. Não. Ele pode ser um processo de pesquisa e de inspiração, né? Tipo assim, eu vou pegar um corpinho daquela foto, uma saia daquela outra, uma manga daquela outra, e pode ser uma coisa mais simples, sim. Isso mesmo. E, inclusive, né, Lara, quanto mais a gente vê, mais a gente absorve e mais informação a gente tem para criar. Então, o processo de criação, ele não acontece só naquele momento que você fala, não, deixa eu pegar meu celular aqui e pesquisar esse tecido, esse vestido. É uma junção de tudo que você um dia já salvou, já pesquisou, já leu sobre, enfim, de coisas que você já viu na TV. É o conjunto da obra. Você vai criando um repertório fazendo isso, né? Isso mesmo. E Camila, eu não sabia que você era psicóloga, quando você me falou, eu achei muito linda assim, essa relação, eu acho muito linda essa relação da psicologia e da moda. E acho que tem uma relação forte disso, a gente transmite nossos desejos, nossa identidade, o que a gente quer através dos símbolos de moda. Como que você vê essa relação? E você acha que isso te influencia na hora de criar um conteúdo ou usar uma roupa, por exemplo? Com certeza. Assim, gente, a psicologia, ela é o estudo do comportamento humano, né? E o que é o comportamento? É como as pessoas interagem na sociedade. Basicamente isso, bem resumido assim. E o que é a moda? A moda é comportamento. É o comportamento que traz mudanças, que gera a moda, né? Se a gente for pensar assim na história da humanidade, todas as vezes que houve uma revolução, um movimento social marcante, uma guerra mundial, isso trouxe mudanças na moda. Quando que as mulheres quando que as mulheres começaram a usar calças? Foi na Segunda Guerra Mundial, quando elas tiveram que ir para as indústrias para trabalhar no lugar dos maridos, dos homens, porque os homens estavam todos lutando na guerra, que elas precisaram se adequar àquele ambiente. Então, imagina só trabalhar numa indústria de armamentos usando uma nágua, né? Não tem como pensar. Então, as mulheres tiveram que usar calça. E olha hoje, né? Hoje a calça é o básico do nosso guarda-roupa. Então, as mudanças sociais, elas trazem essas mudanças na moda. E mudanças sociais nada mais são que comportamentos humanos. E quando a gente fala de estilo pessoal, eu digo assim que a moda, ela é o macro, né? Ela é o coletivo. E o estilo, ele é o pessoal. Então, eu tenho um estilo, a Lara tem um estilo,
a costureira que está assistindo a gente tem outro estilo, porque o estilo, ele é uma junção da pessoa, da identidade, do contexto que a pessoa vive. Então, a sua religião, se você tem uma religião, influencia no seu estilo. O seu trabalho, né, a sua profissão e o seu ambiente de trabalho influenciam no seu estilo. A família da qual você veio, que você traz valores, ensinamentos, tradições, influencia no seu estilo. O estilo, ele é muito pessoal. Então, tem tudo a ver com a psicologia. Inclusive, as mudanças que nós vamos passando ao longo dos anos, elas estão diretamente ligadas com o nosso estilo. Eu sempre falo que eu casei, vai fazer um ano agora, dia 27 de abril. Então, depois que eu casei, eu vi muita mudança no meu estilo pessoal. Hoje eu olho para umas fotos mais do início do nosso namoro, que nem faz tanto tempo assim. Fotos de 2, 3 anos atrás, que eu não consigo mais me imaginar usando aquela roupa. Não porque eu não acho bonito, mas porque já não faz mais parte de mim. E eu ainda não sou mãe, mas eu já escutei milhares de vezes que depois da maternidade o estilo da mulher muda muito também, né? Então ela vai buscar uma roupa com mais conforto, uma coisa diferente daquilo que ela às vezes estava acostumada a usar. Então, a psicologia estuda o comportamento define a moda e uma coisa, no final das contas, está super ligada com a outra. Não, eu acho isso maravilhoso. E o que você falou foi ótimo, porque não é só o que a gente quer passar, mas às vezes é uma coisa que a gente não tá nem... É o inconsciente mesmo, né? Os valores que a gente traz, o ambiente que a gente está inserido, às vezes é inconsciente e a gente está traduzindo aquilo na moda. Achei isso ótimo. Exato. E assim, a roupa, eu levanto a bandeira de que a roupa diz sim sobre a pessoa. Você não pode julgar os valores e princípios de uma pessoa pela roupa. Só que a roupa, ela transmite, sim, muito do que você tá sentindo, do que você quer passar pelo mundo. Inclusive, eu adoro essa parte assim, mais histórica, né? E quando a gente vai pensar, no início, lá no Homem das Cavernas, o homem usava roupa para proteger o corpo, proteger do frio, proteger para não se machucar. Mas houve um momento em que a roupa ela passou a transmitir o status social. E isso não mudou. Isso é assim até hoje, gente. Né? Como eu falei, não é uma questão de julgamento, mas que transmite algo, transmite. Isso não tem como negar. Então, eu acredito sim nessa questão da roupa. Inclusive, trazendo até um pouco para o lado da psicologia, quando a gente estuda pessoas que estão num estado depressivo mais profundo, que às vezes tem algum transtorno relacionado a essa questão de autoestima, escolher uma roupa, se empenhar para isso, querer estar bem vestida, não é a prioridade dessa pessoa. Então, entende como uma coisa está muito ligada à outra? Né? Então, pessoas que às vezes têm, não estou dizendo que é 100%, com certeza há exceções, mas de uma forma mais geral, pessoas que talvez já passam por um processo de depressão, elas não vão ter muito afinco com isso, sabe? Então, uma coisa está muito íntima, assim, com a outra. E o que eu também vejo, por exemplo, eu dou aulas presenciais e várias alunas ficam comigo durante anos, porque aquilo é o hobby, é o momento de terapia, de prazer que elas têm de estar ali costurando. E o que eu sinto, eu inclusive tenho uma aluna que ela aparenta muito isso, assim. Eu sinto que o tecido, não só a roupa, transmite o que ela quer. Eu tenho uma aluna que ela é assim, ela é meiga, ela é calma, ela transmite aquela paz e ela só gosta de usar algodão. Só coisa de algodão. Se eu dou uma coisa sintética, eu falo, não, vou fazer isso com um crepe sintético. Tipo assim, não é confortável. Ela quer que o tecido que ela esteja usando dê essa sensação de paz, de conforto, de segurança, assim, para ela. Assim, eu acho que não só o modelo, mas o tecido também reflete um pouco a personalidade dela. Você acha que isso tem a ver? Que você vê isso também? Vejo, com certeza tem a ver, não tenho dúvidas, gente. Inclusive, eu sempre penso assim, que quanto mais você conhece, mais você torna aquilo fácil para você usar, para você identificar o seu estilo.
sabe? Então, assim, quando a gente fala, não vou comprar essa peça que é muito modinha, porque ano que vem eu não vou usar, isso tá ligado com o tecido também. Às vezes você vai comprar uma calça. Ou vamos pegar um blazer, que daí tem mais opções de tecido. Um blazer, você ama usar blazer, já usou várias vezes, tem um blazer no seu guarda-roupa que você usa há 4, 5 anos, mas você compra o blazer de um tecido e por algum motivo você não consegue usar muito esse blazer. Já parou para pensar por quê? Né? Então, o tecido, ele é o que está em contato com a nossa pele. Sabe? Ele é tão importante, eu gosto tanto de falar isso para as pessoas. Escolha o tecido com carinho e sinta o tecido, sabe? Porque ele tá aqui ligado em você, quase que literalmente. Então, com certeza isso reflete sim a personalidade da pessoa. E no caso dessa sua aluna, olha só que legal que ela tem esse autoconhecimento, né? Ela sabe que ela gosta de roupas de algodão. Então, você que está aí nos assistindo, já parou para pensar sobre isso, né? Fica uma reflexão até para a gente fazer. Pois é, assim, eu acho incrível isso, porque até a combinete a gente fala assim, vamos fazer um vestido, mas vai ser de cambraia de algodão, que ela ama. Inclusive, o vestido que a gente fez para o casamento da filha dela foi um vestido de cambraia de algodão todo estampado, lindo, floral. Uma cambraia super diferente, mas foi de algodão. E a gente faz... vai ficar transparente, nós vamos fazer uma combinete. Tem muita combinete de malha, né? Aquelas cor da pele e tal. Ela, não, vou fazer uma combinete de algodão, porque eu quero me sentir... O algodão tem essa coisa da troca de calor, você não sua, você se sente confortável. E eu acho muito interessante isso, porque eu vejo a personalidade dela ligada já, não é ao algodão, não que seja uma coisa assim, assim, sim, mas eu sinto que o tecido, que o conforto, que ela gosta disso, assim. Isso mesmo, com certeza não é 8 ou 80, não é uma regra, né, gente? Mas é uma coisa pra gente analisar, sem dúvida. Mas muito legal sobre... Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui para Camila. Eu não consegui acompanhar. Eu tentei ler, mas eu ficava me perdendo. Eu falei, deixa eu prestar atenção aqui. Não, eu aprendi demais hoje com você. E eu queria, no final das lives, a gente tem uns minutinhos ainda, eu queria que você me falasse, assim, 3 Instagrams. Estou pedindo para me falar em 3 Instagrams que você ama sobre qualquer segmento que você quer indicar para o pessoal que está aqui acompanhando em casa. Você fala, esse você não pode deixar de seguir. Tá, então vamos lá. Eu pensei nesses Instagrams. Vou falar o porquê rapidinho de cada um. Eu amo seguir a Nativosa. Eu acho que muita gente vai conhecer. Ela é uma blogueira bem conhecida. Inclusive uma blogueira pioneira de moda, né? Mas por que eu gosto de seguir o Instagram dela? Porque assim, hoje eu vejo que a moda é muito ampla, né? A gente sabe disso. E existem muitas influencers, muitas blogueiras de moda, mas nem todas entregam um conteúdo, sabe? Um conteúdo palpável ali. E na Nativosa, eu já aprendi muito com ela. Inclusive, ela tem uma marca, né? A By NV. E ela fala muito sobre negócios e sobre negócios voltados para moda. Então, eu me identifico bastante. Eu não tenho uma empresa de roupa, mas a gente tem uma empresa de tecidos, né? Então, ela fala, inclusive, muito sobre tecido, sobre confecção. Então, é muito legal. Eu gosto muito do conteúdo dela. Essa é uma, a Nativosa. Outra que eu gosto bastante é a Silvia Braz. Silvia Braz, porque eu acho ela, talvez a mulher mais estilosa do Brasil. Eu amo também. Chiquérrima. Muito chique. Inclusive, gente, eu pego tanta inspiração dela. Eu acho que eu salvo praticamente todas as fotos que ela posta, sabe? Porque eu penso, não, um dia eu vou fazer uma roupa assim, quando eu tiver uma ocasião para usar. Adoro a Silvia Braz. E por último, esse é um nome em inglês. Eu não ia falar ele por ser em inglês, mas eu acho que vai ser tão legal se vocês seguirem também, que é Loving, de love, né? Loving How Culture, que é mais ou menos amando alta costura, significaria em português. Ele é um Instagram bem conhecido. Gente, eu vou deixar essa live salva depois no YouTube e aqui no IGTV e eu vou colocar na descrição todos esses nomes, tá? Isso, daí eu te mando também, Lara. Porque por ser inglês é difícil, né? Eu falo, às vezes,
Mas enfim, esse Instagram é um Instagram sobre alta costura. Então tem muita foto maravilhosa de vestido, serve super de inspiração. Eu fico brincando, eu queria ter casamentos, eventos para usar todos esses vestidos que eu vejo nesse Instagram. Então esses seriam os meus 3. Eu também fico assim, uma vez eu vi uma atriz usando um vestido dourado num tapete vermelho. Aí eu falei, eu entrei no site da Máximos. Aí eu achei o tecido dourado que eu queria. Era um lamê dourado. Olha só. Aí eu falei, gente, onde que eu vou com esse vestido dourado, gente? Só se for no tapete vermelho na minha casa. Onde que eu vou andar com esse tecido dourado? Mas eu falei, quando eu tiver um evento, quando eu for assim, tipo, pro Oscar, eu vou fazer esse vestido dourado. Lara, eu super me identifiquei porque eu também penso isso. Eu penso isso praticamente todo dia quando eu tô olhando o Instagram. Tá me pedindo para eu repetir o terceiro. O terceiro é Loving Hot Couture, não é? Uma coisa assim? Isso. Depois eu vou mandar de alta pra você costura. certinho como se escreve. E eu vou colocar na descrição. E eu tive 2 perguntas aqui no finalzinho, Camila, de pessoas pedindo tecido que você indica para fazer blazer. Para fazer blazer. Então, assim, se você quer um blazer mais moderninho, sabe, um blazer colorido, tipo verde, pink, azul, royal, crepe alfaiataria, tá? Não tem erro, gente. O crepe alfaiataria, ele não é um tecido difícil de manusear, porque ele é crepe, então ele é super versátil e você encontra em todas as cores. Agora, se você quer um blazer super tradicional, aquele assim, blazer de alfaiataria mesmo, compra fibra de bambu. Né? Só que a fibra de bambu, ela é um tecido que você vai encontrar só em cores neutras. Cinza, azul marinho, preto, talvez um branco. Não vai ter fibra de bambu pink e verde. Então, essas são as 2 opções. Se é super tradicional, a fibra de bambu. Ótimo tecido, caimento excelente, mas bem tradicional. Se você quer uma coisa bem mais moderninha, igual eu estou usando hoje, um blazer coloridinho e tudo mais, crepe alfaiataria. Ótimo. Camila, eu não tenho palavras para te agradecer. Foi, assim, sensacional. Eu amei, obrigada. Muito conteúdo legal. Amei mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lara. Obrigada por me convidar. Eu amei ter participado e eu sou tagarela. Nem sei se a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu me empolgo. A live tinha que ter mais tempo, né? Mas eu sei que não tem como. Não, foi ótimo. A gente tem 1 minuto. E eu queria falar para quem está aqui, gente, que eu vou colocar a live na íntegra no YouTube. Eu estou colocando todas as lives no YouTube. E eu também, aqui no IGTV, eu não consigo subir mais do que 10 minutos. Mas eu vou pegar os melhores momentos aqui com a Camila e subir no IGTV. Todo mundo dá coraçãozinho para ela aqui embaixo, porque foi excelente. Palmas para Camila. E amanhã tem live com um assunto muito bom também, 6 horas, com a Thalita Canavieira. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Ela tem a própria marca. Não, é um assunto maravilhoso, porque muita gente costura em casa e quer fazer disso um pequeno negócio. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre pequenas marcas. Você que faz moda, quer criar uma pequena coleção, quer ser um microempreendedor, e a gente vai falar sobre isso. Então, amanhã, 6 horas. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Camila? Um beijo. Amei. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau. Tchau. Até o final de quantas pessoas participaram? Até o final de quantas pessoas?